3. Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, tão fácil acesso, tão especial. Que o Senhor use Tua palavra pela obra do Teu Santo Espírito para entregar a mensagem a cada coração. E que possamos sair daqui edificados por Ti mesmo, consolados pelo Senhor. Pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, tem uma palavra que ocupa muito a nossa agenda. Essa palavra é uma palavra que, quando ela entra sorrateiramente no nosso dia a dia, ela tira nosso sono. É uma palavra que ocupa muito a nossa capacidade de reflexão. E ela está presente na agenda de todo mundo. Vou colocar ali no tio Carlos, vai colocar para a gente a palavra. E essa palavrinha aí que incomoda tanto, é uma palavra que... Gente... No primeiro culto eu falei a mesma coisa. Cada vez que aparece a marca do negócio, a gente ganha 10 mil reais. A palavra é incerteza. Não é Epson. Pode ser também. A palavra incerteza, ela ocupa muito da nossa agenda. Ela nos atrapalha muito. Porque ela entra na hora em que você menos gostaria que ela aparecesse. Às vezes, no meio de uma conversa. Uma pessoa está conversando com você e você está ali pensando no que a pessoa está falando, de repente entra uma incerteza. A pessoa continua falando e você viaja. Aí a pessoa fala assim, não é? Aí você, você perdeu o que eu estava falando, porque você está preocupado com alguma coisa, porque você está com medo de alguma coisa, e isso te tira o sono, a paciência, a capacidade de concentrar. Incerteza é algo terrível. A incerteza, ela ocupa a nossa vida muito mais do que nós desejamos. Albert Einstein disse o seguinte, na medida em que as proposições da matemática referem-se à realidade, não são certas. E na medida em que são certas, não se referem à realidade. Encontramos aí nessa frase dele, num artigo chamado Geometria e Experiência, um coração que vivia o campo da incerteza. Ele sabia que incerteza era algo que até na matemática existia. A ciência da comunicação, ela revelou um quadro para trabalhar o campo da incerteza quando vai comunicar uma pesquisa para alguém. É muito interessante. Isso é um padrão de comunicação, da ciência da comunicação. E o padrão é esse, olha. Virtualmente certo, a ciência da comunicação usa para aquele item que tem 99% de equivalência ou de chance de que o evento ocorrerá. 99% de chance. 95% é quando eles dizem que é extremamente provável que algo vai acontecer, então eles usam 95%. Entre 90% e 100%, eles chamam de muito provável. É muito improvável que no intervalo entre 90% e 100% alguma coisa aconteça. É provável quando aparece na casa dos 66% ou mais. A chance equilibrada ou igual delimita o centro dos 33% aos 66%. E é improvável, segundo a ciência, quando algo tem 33% de chance de ocorrer. Ou seja, os candidatos a vereador do Rio de Janeiro estão desesperados porque todos estão no campo do improvável. Né? Muito improvável é até 10%. Tá? E extremamente improvável, 5%. E virtualmente impossível quando algo está na casa de 1% de chance ou menos de acontecer. Ou seja, se você observar, você vai perceber que mesmo no campo da ciência da comunicação, não existe nada 100%, só 99%. Até aquilo que eles chamam de a possibilidade mais real
é 99%. Vai sempre sobrar 1%, que é onde entra a palavrinha chamada incerteza. E se? Ou você nunca pensou no e se? E se? Comprei um pacote turístico para o Nordeste no alto verão. E se chover? E se? Essa é a possibilidade, o campo da incerteza que atrapalha a gente. Immanuel Kant disse o seguinte: mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Uau! A inteligência de um indivíduo é medida pelo número de incertezas que ele pode suportar. Não só a questão da inteligência, mas também se ele é tido como uma pessoa forte, madura ou não. Então, quanto mais incertezas estão pressionando essa pessoa, quanto mais incertezas estão em cima da cabeça dela, se ela mantém aquela fleuma britânica, aquele sorriso Colgate, né? Essa é uma pessoa forte, inteligente, saudável. Saudável. Nós estávamos num encontro essa semana do Ministério da Família, do SCC, planejando, né, o ano de 2018, é isso aí, 17 e 18. Então tivemos um jantar e estávamos comentando sobre situações meio complicadas que alguns irmãos já passaram na vida. E tem um casal aqui da nossa igreja que estava em um avião indo para a Europa e o motor explodiu. Só tem dois, um explodiu, pegou fogo. E aí eles estavam contando para nós que olharam para a aeromoça e a aeromoça fez assim, ó. E começou a chorar, se amarrou. Então, o casal aqui da nossa igreja abraçou-se e oraram, entregando a vida da família e pedindo que o Senhor abençoasse. Graças a Deus o avião chegou bem, e chegou tão bem que eles puderam contar a história para a gente essa semana. Então, essa aeromoça não serve para essa função. Mede-se a capacidade que você tem de resistência quando esse tanto de incerteza está na sua mente, no seu coração, e você ainda assim consegue caminhar. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, ele escreveu um livro e ele diz sobre a maneira mais adequada, né? O livro dele chama sobre pensar e existir. A maneira mais adequada quando temos um caminho a seguir é persistir diante da incerteza. O Cortella diz isso. Ou seja, diante da incerteza, o que eu devo fazer? O Cortella diz, não para não, persista. Vai adiante. Porque se você parar, você não vai conseguir vencer os obstáculos da sua vida. E esse é um conselho muito interessante. O texto que nós lemos é um texto escrito numa época de muita incerteza. Uma época em que a igreja estava debaixo de forte perseguição. Dizer que era cristão naquela época era morte quase certa. Prisão na casa dos 90%. E é interessante, porque quem escreve esse livro, o apóstolo João, 60 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo havia ressuscitado, mais de 500 pessoas viram a Jesus Cristo ressuscitado, tiveram um encontro com ele, ele comeu com eles viram que era um corpo ressuscitado, não era um fantasma, não era encarnação em outra pessoa, não era reencarnação, era ressurreição, porque não existe reencarnação na Bíblia, não existe, existe ressurreição. E Jesus Cristo ressurreto, encontra com mais de 500 pessoas, e ele é assunto aos céus, e os discípulos recebem a seguinte mensagem: da mesma maneira que vocês viram subir, ele também retornará. 60 anos se passaram, e a igreja começa a ser perseguida por causa da sua fé. E você, imagine, você cristão, tendo parentes sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus, queimados vivos, degolados, presos até perderem toda a capacidade de resistência física e morrerem. Imagine você com amigos sendo levados à morte da mesma forma. E qual é a palavra que fica no coração desse povo? Incerteza. Será que? E aí vem uma outra pergunta: como é que nesse universo de incertezas, essa igreja do Apocalipse sobreviveu? E mais, não apenas sobreviveu, como cresceu. Cresceu tanto que nós estamos aqui. Nós somos filhos desses cristãos do primeiro século.
porque eles perseveraram, porque eles levaram a obra evangelística adiante, ela chega ao Brasil, chega ao Rio de Janeiro e aos nossos corações. Como é que esse povo suportou tudo isso? Herman Bavinck, um teólogo sistemático, escreve no seu livro de Teologia Sistemática uma coisa muito interessante. Ele diz assim: em todas as religiões são encontrados mediadores que, por um lado, fazem com que as revelações divinas sejam conhecidas ao homem, e, por outro, conduzem as orações e as oferendas às divindades. Em todas as religiões, você vai encontrar esse agente mediador, seja ele, diz o Bavinck, um mágico, um adivinho, um santo, um sacerdote. Eles sempre indicam um caminho que com eles, e eles sempre supõem isso, né, o homem possa, a partir desse caminho, desfrutar o favor da sua divindade. Mas seja um santo, seja um mágico, seja um sacerdote, eles mesmos não são este caminho. Então, quando você pensa em todas as religiões, você encontra sempre essa figura de alguém que diz: eu recebi uma revelação, se vocês seguirem esse caminho dessa revelação aqui, olha, pode me seguir, e se vocês interpretarem a minha revelação à luz daquilo que eu estou dizendo para vocês, a divindade irá dar a vocês o favor que vocês tanto precisam. Você encontra isso, por exemplo, com Buda, você encontra isso com Maomé, você encontra isso com Joseph Smith, na igreja Mormon. Eles receberam a revelação, segundo eles têm a revelação, se você seguir a mediação deles, você chega lá. Os adventistas acreditam que a única pessoa que pode interpretar Deus é Ellen White, uma profetisa. Então, só essa profetisa Ellen White pode interpretar a revelação divina. Ou você acredita na revelação dela, ou você está desacreditando da revelação divina. É isso que eles acreditam. Mas o cristianismo não diz isso, não. Bavinck completa. No cristianismo, porém, tudo é muito diferente. Cristo não é aquele que aponta o caminho para o cristianismo. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Essa é a grande diferença. Você não precisa de um sacerdote, de um pastor, você não precisa do reverendo, você não precisa de uma profetisa, de um profeta, para dizer: olha, se você acreditar naquilo que eu estou dizendo, a revelação é de Deus, Ele é a revelação. Nós somos aqueles que anunciam a revelação, como você pode anunciar a revelação para qualquer um, mas a revelação já está pronta, escrita, e a interpretação está aberta para você, pela obra do Espírito Santo. Isso se chama, na teologia reformada, de sacerdócio universal de todos os santos. Graças a Deus por isso, né? Qualquer cristão pode ler a Bíblia, interpretar à luz da própria Escritura Sagrada, orando para que o Espírito Santo dirija a sua vida, e você mesmo pode orar e entrar direto na presença do Senhor, sem a mediação de qualquer outro ser humano. Isso é uma bênção. Isso, assim, tira de nós toda aquela áurea, né? Vai fazer o quê? Então, Bavinck vai chamar a nossa atenção para essa beleza que é a mensagem de Cristo. Bom, Apocalipse então vem para acabar com as nossas incertezas. Qual o objetivo do livro do Apocalipse? Acabar com as incertezas. Apocalipse vem para dizer ao cristão que o cristão não pode permitir que essa brecha do 1% tire a sua paz. Apocalipse é a beleza desse livro revelado por Deus. Jesus Cristo vem para tirar o véu. Olha o que diz o texto, mantenha a sua Bíblia aberta aí. A revelação é de Jesus Cristo, não é de um homem, é do próprio Senhor Jesus Cristo. O dia aí indica posse, ele tem a revelação é dele, ele é a revelação é de Jesus Cristo. Essa é a beleza da revelação. Então, o Jesus Cristo vem para tirar de nós qualquer dúvida, porque Ele quer trabalhar o nosso coração. E Ele revela o quê? O texto vai dizer, a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É interessante você observar aí, a teologia ama isso, aquilo que a gente chama de economia da Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os três são um. Os três são um. Têm o mesmo poder, os três têm a mesma autoridade,
Os três são onipresente, onipotente, onisciente, mas eles agem, se relacionam conosco de maneira diferente. E aí, uma das coisas que nós percebemos é essa. A revelação pertence a Deus Pai, mas ele comunica a Jesus Cristo para que Jesus Cristo entregue essa revelação para nós. Assim como a oração que você faz só vai chegar na presença de Deus Pai pela mediação de quem? De Jesus Cristo. Percebeu? Não é que um é mais poderoso que o outro, não. É porque eles têm uma ordem interna, é chamado de economia da Santíssima Trindade. Isso é maravilhoso. O Deus que é organizado nos chama a organização. Por isso que lá em 1 Coríntios vai dizer que o culto é organizado, não pode ser bagunçado, como Deus é organizado. Deus ama, né, as coisas nos seus devidos lugares. Então, quando o seu marido joga uma toalha molhada em cima da cama, você lembra ele da pessoa de Deus. Né? Jesus Cristo revela então o quê? Aos seus servos. A revelação é de Deus, dada a Cristo Jesus, e Cristo agora entrega, revela isso a todos nós. Como é que Deus quer tirar as incertezas do coração daquela igreja e de todos nós? Deixando claro o seu caráter relacional. Deus ama revelar-se a nós. Deus ama dizer quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Deus ama ouvir a nossa opinião. Por isso que Ele nos convida a uma vida de oração. Ele quer dialogar conosco. Quando você remonta o projeto original de Deus, você vai encontrar Deus andando com Adão na virada do dia lá no jardim do Éden, antes que o homem pecasse. E o que Deus fazia? Caminhava com Adão, conversando com ele. Deus ama conversar conosco. Quando você está sozinho no carro, no ônibus, no metrô, converse com Deus. Eu sei que no avião você conversa mais, mas nesses lugares assim, você tem que trazer para o seu dia a dia. Você tem que trazer para o dia a dia. Deus ama nos ouvir e revelar-se a nós. É isso que o Apocalipse diz. Como é que essas pessoas suportaram tamanha pressão e perseguição? Porque eles sabiam que Deus respondia às suas orações. Eles sabiam, eles descansavam o seu coração nisso. E eles seguiam aquilo que a palavra do Senhor dizia. Por isso que Jesus Cristo revela todas as coisas com detalhes. Uma das belezas do Apocalipse é perceber como a linguagem é rica no Apocalipse. Ela é cheia de simbolismo hebraico. Ela é uma linguagem de 2000 anos atrás. Então, para entendermos, é preciso você lembrar aquilo que era realidade em 2000 anos atrás. Quando alguém queria dizer que o som era muito alto, dizia que o som era de muitas águas, e não de um alto-falante, né, bem alto, porque não existia isso. Ou de um microfone, eles não sabiam o que era isso. Então você entra na beleza do texto do Apocalipse. Mas um dos perigos da interpretação do Apocalipse é quando se perde o intérprete nos pequenos detalhes e perde a mensagem central do Apocalipse. A mensagem central do Apocalipse é uma só: Deus está no controle. Ele abre a história em Gênesis e encerra no Apocalipse. Deus conhece o princípio e o fim. Nós vamos falar disso num próximo sermão, quando eu continuar o texto. Esse é o primeiro de alguns sermões sobre Apocalipse. Então é muito interessante Deus dizendo assim, a mensagem que eu quero dizer para vocês é assim, eu sei o que vai acontecer amanhã. É isso que Deus está dizendo. Eu sei o que vai acontecer daqui uma semana. Eu sei o que vai acontecer daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos. Eu sei todas as coisas. Essa é a mensagem do Apocalipse. Por que no seu coração há incerteza se você é meu servo, se eu me relaciono com você, se eu escuto a sua oração, se eu morri por você na cruz em Cristo Jesus e ressuscitei ao 3º dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e garanto a sua vitória sobre a ressurreição, porque você tem fé em mim, por que você está preocupado? Eu sei os seus dias, eu tenho todos eles anotados, e até o que vai acontecer depois de tudo isso. Essa é a grande mensagem, é a mensagem central do Apocalipse. Não podemos desprezar as coisas interessantes do Apocalipse. Não, de jeito nenhum, é bom. É gostoso, é curioso. Descobrir o anticristo é uma pessoa. É um homem ou uma mulher? Tem 10 dedos ou 9? A gente começa a discutir esses pequenos detalhes, né?
do Apocalipse, deixa fluir, não tem problema nenhum, você fique à vontade. Mas não perca a mensagem central. Não perca a mensagem central. A mensagem central é essa: Deus está no controle de todas as coisas, e quando tudo acabar, Ele continuará no controle. E aí a incerteza do nosso coração começa a ir embora, porque Jesus Cristo está revelando isso, e alegra o nosso coração. E Ele usa o seu servo chamado João, com a sua personalidade, com o seu jeitinho, Ele usa João. E é interessante a escolha de Deus por João. Por que Deus não pegou Pedro, por exemplo, para escrever Apocalipse, mas escolheu João? Porque Pedro é um sujeito esquentado. Pedro ia focar no juízo. Pedro ia ficar, então a espada do Senhor virá, mas será uma espada poderosa, arrancar a cabeça daquele soldado que eu errei na hora que eu tentei arrancar a orelha dele. Mas ele não escapa. E ele, né? Pedro, a personalidade de Pedro é uma personalidade pesada. Por que Deus não escolheu Paulo? Porque Paulo é tão complicado, que Apocalipse já é complicado. Imagina Paulo, escrevendo o Apocalipse. Aí que a gente ia entregar mesmo, né? Só, né? Ia ser bem complicado. Agora ele pega quem? João. João é o quê, gente? Conhecido como quem? O discípulo amado. João é o cara do coração. João é amoroso. João é gente boa. Eu imagino, aqui diz o texto que João chorava ao receber a revelação. Eu fico imaginando que o choro de João era só de imaginar o inferno. Oh, Senhor, o inferno. Oh, Senhor, o inferno. Aí ele chorava. O texto diz isso lá no capítulo 5. Muito interessante como João se compadece no texto, como ele se relaciona com a revelação. As emoções de João estão à flor da pele, você percebe isso claramente. Claramente. Porque Deus usa pessoas com personalidades diferentes. Apocalipse deixa isso muito claro. Por que Deus usa João? Porque Deus ama usar pessoas diferentes para coisas diferentes, para falar a pessoas diferentes em situações diferentes. Quando você se torna cristão, você não deve encarar um tipo de personalidade. Eu era extrovertido, me tornei cristão, agora a igreja diz que eu tenho que ser introvertido. Ou então, eu era introvertido, aí me tornei cristão e a igreja exige que eu seja extrovertido. Agora no aplicativo, todo dia recebo lá, piada do dia, leia e decore. Não existe isso. A beleza do cristianismo é que você recebe a graça de Deus, o perdão dos seus pecados, e Deus não te chama para ser outra pessoa. Ele te chama para nascer de novo. Mas Ele não violenta o seu ser. Você é introvertido, Deus diz, eu vou te usar mesmo sendo introvertido. Você é extrovertido, eu vou te usar mesmo sendo extrovertido. Você é uma pessoa, às vezes, que gosta de estudar, eu vou te usar assim. Não, eu sou uma pessoa que gosto menos de estudar, vou te usar assim também. E essa é a maravilha de Apocalipse. Apocalipse revela um Deus que usa pessoas. Por que é que Deus usou João? Porque aprove ao Senhor usar alguém para entregar a mensagem para todos nós. Assim como é aprove a Deus usar alguém para entregar a mensagem para mim ou para você. Isso é bênção. E Ele nos chama para nos dispormos, para levarmos essa mensagem para outros. E às vezes você diz assim, não, mas eu não tenho essa fluência no falar. Foi a mesma reclamação de Moisés, e olha o que deu. Moisés falou, eu não tenho essa fluência no falar, mas ele era uma bênção, e o Senhor usou poderosamente. Deus usa pessoas diferentes, e João conhece a Cristo Jesus. Olha o versículo 2, a revelação vem para mostrar o que vai acontecer. Ele notifica o servo João, e o versículo 2 diz que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Perceba, a revelação é de Jesus Cristo e o testemunho é de Jesus Cristo. Não há espaço para mais ninguém. Não há espaço para outra pessoa. Só Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu e a tudo o que participou, testemunhou. João não vai dizer sobre um Jesus Cristo que ele ouviu falar. João andou com Jesus Cristo. João viu todo o período do ministério de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que ele pega tudo aquilo que o Senhor já havia revelado a ele e que agora traz como revelação especial em Apocalipse e entrega. João diz assim, eu estou revelando alguém que eu conheço. Eu sei o que esse homem é capaz.
Eu andei com Jesus Cristo, eu vi Ele ressuscitar mortos, eu vi Ele curar pessoas, eu vi Ele transformar famílias inteiras, eu vi Ele vencer a morte e ressuscitar. Comi com Ele depois da ressurreição. E agora recebo a revelação dEle. João diz assim, eu conheço a Jesus Cristo. Eu conheço. Um dos males do século 21 é que se fala muito sobre Jesus Cristo como Salvador, mas muito pouco sobre o Senhor. As pessoas gostam muito de saber que Jesus Cristo salva, cura, transforma, abençoa, né, unge, que o Senhor protege. É gostoso saber que o Senhor limpa os nossos pecados, tira o peso da culpa e nos faz pessoas mais leves, tira de nós a sobrecarga. Tudo isso são os aspectos salvíficos de Cristo Jesus aplicados na nossa vida. E todo mundo quer isso. Mas nós nos esquecemos que a Bíblia nos chama também para servir a Jesus Cristo como Senhor. Aí quando o Senhor chega para dar palpite na minha agenda, a pergunta é sempre a mesma. Mas espera aí, e a minha liberdade? Eu quero Jesus como meu Salvador, mas eu não quero Jesus como meu Senhor, que dá palpite na minha agenda. Isso é um grande equívoco. Porque perdemos nesse exato momento o júbilo, que é o que o versículo 3 diz. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e o quê? Guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo pertence a Deus. Mas nós precisamos descobrir a alegria da revelação do Deus que é Salvador, mas também é Senhor. Onde é que a gente encontra isso? Para encerrar, no Salmo 119. Salmo 119, do verso 1 ao verso 9. Vamos dar uma olhada nesse texto. Salmo 119, do verso 1 ao verso 9. O texto do Salmo 119 é um texto muito rico. Salmo 119, a página 553, do Antigo Testamento. E o Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do bem-aventurados, perceberam? Repete no versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Quando eu começo a cumprir a agenda do Senhor, eu não pratico, versículo 3, iniquidade, eu ando no caminho do Senhor. Eu descubro a vontade de Deus, versículo 4, porque Ele ordenou nos mandamentos dEle, e Ele pede que eu os cumpra à risca. E tomara, desejo, sejam firmes os meus passos. Para quê? Para que eu observe os teus preceitos. Resultado, então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. O resultado disso, versículo 7, eu vou render graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aí vem uma pergunta do verso 9. E de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A vontade de Deus está revelada na palavra. O que Deus deseja para nós é isso. E quando nós seguimos o que a palavra de Deus diz, que o senhorio dele se manifesta de maneira completa, o nosso coração fica leve e nós nos sentimos cada vez mais felizes. Não é um legalismo, é um relacionamento. Não é legalismo. Legalismo é cumprir a lei e Deus vai abençoar você, você vai ficar livre de todo mal. Sabe por quê? Você não vai conseguir cumprir a lei. Olha o que diz o versículo 21 do 119 aí. Diz o texto seguinte, versículo 21. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Ele continua, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Por quê? Por causa do pecado. Ter a Jesus como Senhor é um grande equívoco imaginar que ter o senhorio de Cristo na sua vida é guardar um monte de lei. Não é isso. Ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida é olhar para o que a palavra diz e relacionar-se com Deus da palavra, obedecendo a palavra em amor. Sabendo que ao obedecer a palavra, isso traz para a minha vida bênção. Porque eu sei que o projeto de Deus está revelado na palavra.
A vontade de Deus está revelada na palavra. Então eu não fico com a palavrinha? Incertezas. Porque a revelação de Deus responde todos os meus questionamentos, eu não tenho mais dúvida. A Bíblia ela me fala como é que eu devo administrar meu dinheiro, a Bíblia me fala como é que eu devo administrar minha casa, a Bíblia me fala como é que eu devo administrar meus negócios, a Bíblia me fala como é que eu devo administrar meus estudos, a Bíblia só não me fala para que time eu devo torcer. Né? Aí depende de interpretação. Né? Os corintianos vão dizer, Deus é fiel. Né? Os santistas vão dizer, sede santos, porque eu sou santo. Aí vai. Essa discussão teológica não acaba. Esses detalhes da vida, essas coisas pequenas, que não têm a menor importância, e não tem mesmo, obviamente você não vai encontrar isso na Bíblia, porque isso é de livre agência sua. Mas aquilo que é fundamental, relacional, aquilo que gera causa e efeito, aquilo que abençoa você, bom, aí a palavra do Senhor te orienta, com amor, não com legalismo, em amor. E as incertezas vão embora. E aquele símbolo ali, pode olhar lá no Data Show, das incertezas, ele muda. E à medida que você lê a palavra, e à medida que você entende a revelação, e à medida que você percebe que Deus está revelando a você, com a sua personalidade, do jeitinho que você é, e vai usando você, e vai abençoando você, aquela incerteza vai indo embora. À luz da palavra e da revelação do Senhor. E aí você descobre a bem-aventurança, a alegria. A alegria. O apóstolo Paulo diz, eu descobri uma coisa. Paulo diz isso. Eu tanto sei estar humilhado, quanto ser honrado. Tanto sei viver na fartura, como também na dificuldade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é o resultado direto de um relacionamento real com Deus. Deus está no controle. E não há incerteza que me tire o sono. Quando ela chega, lá no 1%, eu falo, incerteza? Deus cuida disso aí. Vou dormir. O Senhor é soberano. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o mundo está dizendo aí que estamos vivendo uma época de incertezas. Mas nós queremos tirar essa frase dos nossos lábios e dos nossos corações em nome de Jesus. Porque a nossa segurança está em Ti, Senhor. E a única coisa que nós queremos é experimentar esta paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento. E que nos enche a alma de alegria profunda. Por isso, Senhor, quando as incertezas baterem às nossas portas, tira, Senhor, esse batido que tanto incomoda e traz a alegria da Tua palavra, da Tua presença nos nossos corações. Abençoe cada família aqui representada na certeza da presença abençoadora do Senhor em nossas vidas. Pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.